Olá, boa tarde. Nos primeiros 5 meses do ano foram registradas quase 1.500 ocorrências de roubos e furtos de veículos aqui na capital, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. É mais da metade das ocorrências registradas em todo o ano passado. As motocicletas são as preferidas dos criminosos, que, segundo a polícia, usam esses veículos para praticar outros crimes. No trânsito, elas garantem a agilidade no deslocamento. É por conta dessa facilidade que as motocicletas também se tornaram o principal alvo de criminosos nas ruas. Nos pátios das delegacias, elas se amontoam e ajudam a puxar o aumento dos registros da polícia na capital. Segundo dados da Polícia Civil, as motocicletas representam 80% das ocorrências que chegam à especializada em roubos e furtos de veículos. As investigações apontam que boa parte das motos é usada em diversos crimes para agilizar a fuga dos criminosos que investem nos assaltos, latrocínios, homicídios e execuções, por exemplo. Mas é claro que os carros, principalmente os populares, não ficam fora dessa. De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos na capital, aqui são registradas em média 12 ocorrências por dia. Para completar, os criminosos ainda trabalham a adulteração dos veículos. Os carros que são roubados na cidade, geralmente, eles são com chave codificadas e para isso eles têm que ter uma cópia da chave para poder levar o veículo. Sebastião teve o carro roubado em outubro do ano passado. A falta de esperança em ter o veículo de volta e a burocracia que ele diz ter encontrado obrigaram o microempresário a comprar outro carro para trabalhar. Eu fui buscar minha esposa lá ali na saída da Max Teixeira, aí fui comprar um lanche. Quando eu encostei no lanche, saíram 4 pessoas. 2 vieram para o meu carro, aí me tomaram de assalto e desde outubro do ano passado ainda não recuperaram meu carro. Mas, segundo o delegado, os dados de recuperação de veículos são positivos e ele aproveita para fazer um alerta. O que nós orientamos é que as pessoas tenham cuidado ao parar em determinados locais que são considerados como zonas vermelhas da cidade, né? Assim como você for descer do seu veículo, observar se não tem pessoas com características de que estão propícios a cometer um crime, então tem que ter muito cuidado com relação a isso e ficar atento para não ser surpreendido no momento em que saem dos seus veículos. Conforme um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2014 foram registradas 2.589 ocorrências de roubos e furtos de veículos em Manaus. Dados disponíveis até o mês de maio deste ano apontam 1.445 ocorrências. São números que também interferem no trabalho da Delegacia de Homicídios e Sequestros na capital. No pátio da unidade, os veículos roubados ou furtados, usados nos crimes contra a vida, também chegam a permanecer aqui por mais tempo. Pode ser que a apreensão desses veículos também nos traga informações relevantes para que nos leve à autoria do fato. Muitas das vezes esse veículo acaba sendo um objeto para a prática do crime, né? Acaba sendo efetivamente objeto de crime, razão pela qual deve ficar apreendido no inquérito policial e esse veículo ser encaminhado à justiça, né? Mas depende muito do caso, depende muito das circunstâncias. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira vários mandados no Amazonas e também em São Paulo, durante uma operação que tem o objetivo de desarticular um esquema de corrupção envolvendo empresários e servidores da Receita Federal. As informações com Caio Fonseca. A Polícia Federal do Amazonas deflagrou hoje a Operação Morfeu. A operação policial consiste em acabar com uma rede de corrupção envolvendo despachantes aduaneiros, funcionários da Receita Federal e empresários. A ação acontece tanto em Manaus como também na cidade de Santos, em São Paulo. Ao todo, são 16 mandados judiciais, sendo 4 deles de busca e apreensão e 12 de condução coercitiva, quando a pessoa é trazida pelos policiais em uma delegacia federal para prestar
de esclarecimentos. Vale lembrar ainda que durante as investigações, a Polícia Federal identificou que funcionários da Receita Federal recebiam propina, tanto em dinheiro quanto em bens, para liberar mercadorias tanto do aeroporto quanto de um porto privatizado aqui da capital Manaus. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Empresários do transporte coletivo de Manaus têm 15 dias para responder uma série de questionamentos ao Procon Amazonas. A intimação é resultado de uma série de reclamações dos usuários que foram repassadas aos empresários do setor. O serviço de transporte é da péssima qualidade, entendeu? São cadeiras quebradas, cortadas, às vezes os motoristas não param pra gente na parada, entendeu? Nós temos todas essas dificuldades. O roubo dentro do ônibus, agora ela foi uma assaltada dentro do ônibus. Falta segurança. Falta segurança. A reclamação dos usuários do transporte coletivo de Manaus ecoou na sede do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, o PROCON. Nos últimos 6 meses, a média do número de reclamações no órgão é de 25 por mês. Diante disso, nós, desprovidos de capa do colete de fiscalização, fomos descaracterizados e fizemos aí o acompanhamento, o que o usuário faz para pegar um coletivo. E nós fizemos isso e foram constatadas mais diversas irregularidades. Entre as principais reclamações estão a superlotação, muito tempo de espera nas paradas de ônibus, motoristas que ignoram o sinal de parada dos usuários e reclamações sobre as condições físicas do veículo, como bancos, vidros e janelas soltos ou quebrados, fiação exposta e luzes internas sem funcionamento. Esta manhã, representantes das 10 empresas de transportes urbanos de Manaus participaram de uma reunião na sede do PROCON, onde conheceram todas as maiores reclamações. Para o diretor da empresa Vega Transportes, a maioria dos problemas reclamados pela população poderia ser resolvida com o empenho da Prefeitura de Manaus. Hoje, em Manaus, assim como em várias capitais brasileiras, nós temos um problema do trânsito. Hoje a velocidade operacional em Manaus é de 10 km por hora. É uma velocidade muito baixa. Começou-se a fazer um trabalho de corredor exclusivo, um pouco mais tarde do que em outras capitais, mas nós já temos aí dois corredores exclusivos, mas ainda é muito pouco. Nós temos que aumentar essa quantidade de corredor exclusivo para aumentar nossa velocidade operacional. E esse corredor tem que vir desde o bairro. Outra preocupação do PROCON é com o atendimento de cadeirantes. Desde dezembro do ano passado, um decreto federal obriga que os ônibus do transporte coletivo de todo o Brasil ofereçam 100% de acessibilidade para qualquer cidadão. E diante das constantes reclamações, o PROCON abriu um processo administrativo disciplinar e as empresas têm 15 dias para dar uma resposta ao órgão. Para que sumir, eu sei que não vai sumir essa questão, mas que diminua a questão da superlotação, a questão de já providenciar o conserto dos elevadores de acesso para os nossos deficientes. Uma nova reunião ainda deve ser convocada com a presença de um representante da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, para que a responsabilidade da Prefeitura de Manaus também seja apurada. O Manaus Trans começou hoje uma campanha educativa que tem como foco os motoristas de veículos pesados. É que mais 3 avenidas da cidade terão tráfego de carretas e caminhões restritos em determinados horários. A medida começa a valer a partir do próximo dia 21. A restrição de circulação para veículos pesados foi ampliada para mais 3 avenidas da cidade: a Humberto Calderaro, a Avenida Maripiranga e a Avenida Maceió. Para cada uma das 3 vias, existem especificações quanto ao peso do veículo. Como é um processo de 15 dias para a educação e adaptação, então ele atende bem aquilo que a gente planejou. Então vamos fazer essa blitz hoje, continuaremos fazendo nos próximos dias em alguns pontos alternados, no horário da manhã, no horário da tarde, para que a gente consiga atingir o máximo possível de profissionais, de pessoas que dirigem caminhões, para que eles entendam como é que vai funcionar a restrição. Na manhã de hoje, agentes de trânsito do Manaus Trans fizeram uma blitz de orientação em frente ao Hospital 28 de Agosto para entregar panfletos e dizer aos motoristas de caminhões e carretas que a circulação desses veículos terá de ser feita em horário especial, de pouco trânsito. Já sabe o horário que seu caminhão pode transitar aqui? Sim, senhor, a partir das 9 para frente. Antes disso é multa? É multa. Você sabia dessa nova regulamentação? Eu vi no jornalzinho eu vi. Só que até o dia 19, né, que pode rodar aqui.
As blitz de orientação acontecerão até o dia 19 deste mês. Estão sujeitos agora, né, com essa desobediência, essa nova medida de restrição na Maceió, Recife e Paraíba, há uma infração média de 4 pontos, que seria transitar no horário não permitido, no valor de R$ 85. Ou também uma infração grave, de mais 5 pontos na carteira, que seria desobedecer a ordem do agente para retirar o caminhão, a carreta daquela via. O Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito estima que passem por hora, em média, 22 carros pesados na Avenida Maripiranga. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou na manhã de hoje, por 20 votos a favor, 1 contra e nenhuma abstenção, a proposta de emenda constitucional que garante segurança jurídica a mais de 17 mil servidores públicos estaduais. Eles foram contratados entre os anos de 1984 e 88 sem concurso público no chamado regime suplementar. Há 15 anos, uma lei efetivou esses servidores, mas ela foi suspensa em abril do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. O governo do estado recorreu e o recurso ainda está em análise. Mas, caso seja negado, os servidores poderiam ser demitidos a qualquer momento por decisão da Justiça. A aprovação da PEC garante agora a estabilidade desses servidores até a aposentadoria. 4 pessoas foram presas suspeitas de participação no assalto a uma peixaria na zona centro-sul da capital. Uma das detidas era funcionária do estabelecimento e, segundo a polícia, teria facilitado a ação dos assaltantes. Segundo a polícia, foi Jaqueline Garcia Sobreiro, de 29 anos, funcionária da peixaria, que ajudou os suspeitos a invadirem o estabelecimento para roubar. Os acusados já tinham conseguido pôr a mão em R$1.000, além de celulares e carteiras dos clientes, quando a polícia invadiu o estabelecimento para prender os criminosos após denúncia da ação dos suspeitos. Eles foram presos no local e ninguém ficou ferido, de acordo com a delegada. E segundo os próprios integrantes da quadrilha, ela teria informado que ontem seria um dia propício, tendo em vista o caixa e tendo em vista que seria o pagamento seria efetuado o pagamento dos funcionários. Além de Jaqueline, também foram presos o namorado dela, Anderson Meireles Cavalcante, de 21 anos, Felipe Juan Soares de Araújo, de 25, e Josemar dos Santos de Lima, também de 25 anos. Os suspeitos foram apresentados na delegacia na manhã de hoje. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira, na Avenida Constantino Neri, na zona centro-sul da capital. Jaqueline trabalhava na peixaria há 3 anos como auxiliar de serviços gerais. O que é muito comum que acontece no comércio, né, nas empresas, geralmente quando elas detêm grandes valores, geralmente é um funcionário que fornece essas informações a terceiros para praticarem o roubo. O Manaus Trans deve retomar nos próximos dias o pregão presencial para a contratação de uma empresa especializada em operação de radares eletrônicos na capital. O processo estava suspenso desde abril após suspeita de que a licitação poderia privilegiar uma única empresa. A liminar foi revogada esta semana pelo Tribunal de Contas do Estado. Pela cidade, apenas as estruturas onde ficavam os radares eletrônicos. Desde o dia 10 de março deste ano, eles foram desativados após o fim do contrato com a empresa que realizava o serviço. No momento, com apenas 2 equipamentos móveis, o Manaus Trans tenta fiscalizar os motoristas que ultrapassam a velocidade permitida da via. Muitos se aproveitam da facilidade e burlam a fiscalização. Pisam fundo no acelerador. Só para se ter ideia, em menos de 20 minutos, 15 motoristas foram multados na Avenida das Torres, passando em alta velocidade na manhã de hoje. É multa gravíssima, R$ 991 e mais 7 pontos na carteira. O Manaus Trans, em abril, lançou um pregão presencial para contratar uma empresa para colocar os radares em funcionamento e comprar mais equipamentos iguais a este que os agentes utilizam. Porém, a Justiça entendeu que apenas uma empresa seria privilegiada com a contratação. Afinal, no país, apenas uma é capaz de fornecer radares móveis e também fixos só de uma vez. O Manaus Trans resolveu então retirar do pregão a aquisição dos radares modelo pistola. E assim o Tribunal de Contas do Estado revogou os efeitos da liminar para que um novo pregão seja realizado.
Já houve uma decisão, é o que a gente tem recebido de notícia, já fomos extraoficialmente comunicados, mas agora vamos aguardar a notificação oficial para que a gente possa dar prosseguimento ao processo licitatório. Depois que o Instituto Municipal de Engenharia de Trânsito for comunicado, o Manaus Trans terá 15 dias para apresentar oficialmente a alteração em um novo pregão presencial. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Anamã, a previsão é de tempo nublado, com chance de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Altazes, o tempo fica fechado, com previsão de chuva. Mínima de 23 e a máxima chega aos 31 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Está previsto para o fim de agosto o concurso de beleza mais tradicional, Miss Brasil, que vai eleger a mulher mais bonita do país. E é em busca desse título que a Miss Amazonas, Carol Toledo, intensifica os preparativos, cuidando da beleza, ao mesmo tempo em que cumpre uma agenda cheia de compromissos aqui na capital. Miss é o sonho de muitas garotas e esse posto tem lá suas vantagens, é claro. Ganha reconhecimento, popularidade, mas para quem acha que vida de Miss é fácil, está muito enganado. Para manter toda essa beleza, exige muita dedicação. Carol Toledo conquistou Miss Amazonas em janeiro de 2015 e de lá para cá, ela segue uma rotina de preparação puxada para a disputa do Miss Brasil. O principal concurso de beleza do país está previsto para acontecer no último final de semana do mês de agosto. Enquanto o Miss Brasil não chega, Carol Toledo cumpre uma agenda extensa aqui na região. Participa de ensaios fotográficos e eventos oficiais. Quando a gente ama o que faz, tudo se torna mais gostoso e muito mais prazeroso. A rotina de preparação é mais puxada ainda, né? Então a gente tem realmente uma rotina de beleza, tem que vir no salão, cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar do corpo, mas eu acho que o principal é cuidar da mente, da alma, que tem que trabalhar também o nosso psicológico, é muita pressão, mas a gente consegue sim levar tudo isso com muito amor. Além de cuidar da beleza, Carol Toledo também aprende a automaquiagem, alguns truques para manter a beleza, mesmo longe do salão. Ela sempre está aqui conosco, fazendo trabalhos como nutrições, tratamentos de beleza, de pele, e também está aprendendo o curso de automaquiagem. E claro que ela sempre pode contar com o nosso apoio. E outra, que é muito gostoso trabalhar com a Carol Toledo, né? Elas têm que saber se maquiar, elas têm que saber se pentear, elas têm que saber se portar, elas têm que saber uma série de coisas, porque é nessa hora que os jurados que estão envolvidos na coordenação nacional estão de olho, sabendo qual Miss realmente está preparada para enfrentar o Miss Universo. E se depender da dedicação e beleza de Carol Toledo, esse ano o Amazonas traz o título do Miss Brasil, quebrando um jejum que já dura 58 anos. Já passamos bem perto, tivemos Lilian Lopes, que ficou em segundo lugar, tivemos Tami Cavalcante, que ficou entre as 5, tivemos, é claro, Adriana Barcelos, que ficou em segundo lugar, mas olha, o que nós queremos mesmo é ganhar esse Miss Brasil, é trazer essa coroa. Mas esse ano eu prometo, gente, eu vou me esforçar, vou dar o meu melhor e se Deus quiser, o nosso Amazonas vai receber a tão sonhada coroa de Miss Brasil. O juiz da terceira vara do Tribunal do Júri, Mauro Antoni, já concluiu o processo do caso Marcelaine Schumann. Ele deve decidir até a próxima sexta-feira se os envolvidos na tentativa de homicídio contra a bacharel em Direito Denise Silva vão ou não a júri popular. Dos 5 envolvidos, 4 estão presos, entre eles a socialite, que voltou para a prisão há quase 2 semanas por violar regras no uso da tornozeleira eletrônica.
Marceline Schumann é suspeita de ter sido a mandante da tentativa de homicídio contra a bacharel de Direito Denise Silva em novembro do ano passado em um estacionamento de uma academia. A socialite Karen Marques, que teria fornecido a arma do crime, até mês passado respondia a um processo em liberdade, monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. Mas por determinação da justiça, elas voltaram a ser presas porque teriam violado regras de circulação. Além das duas, outros 2 suspeitos de participação na tentativa de homicídio seguem presos e um 5º envolvido aguarda julgamento em liberdade. A agência dos Correios de Parintins foi assaltada na tarde de hoje. De acordo com a Polícia Civil, um homem armado com uma pistola e usando um capacete de motociclista invadiu a agência e rendeu os funcionários e o gerente. Ele fugiu em uma moto, levando cerca de R$ 2.200 em dinheiro. O assaltante, que ainda não foi identificado, segue foragido. Após o tiroteio entre traficantes que resultou na morte de 2 pessoas e assustou a população do beco Boa Sorte, zona leste de Manaus, no último domingo, a Polícia Militar reforçou o policiamento na área. Mas, de acordo com a PM, o crime pode ser considerado um caso isolado, já que nenhum homicídio era registrado no local nos últimos 7 meses. 3 dias após o tiroteio que matou 2 pessoas e deixou outras 8 feridas no beco Boa Sorte, no bairro São José, na zona leste de Manaus, o clima dos moradores ainda é de muito medo. O tiroteio ocorreu exatamente neste ponto. A marca das balas estão por todos os lugares, no chão, nas paredes e até nos telhados das casas. A maioria das pessoas que se arrisca a andar pelas ruas evita falar sobre o caso. De acordo com a polícia, por aqui impera a lei do silêncio. Lá ninguém fala nada, a gente tenta trazer a comunidade por aqui. A gente marcou uma reunião, inclusive, há mais ou menos 2 semanas atrás aqui no quartel. A gente sabe que lá o pessoal sente muito medo em passar qualquer tipo de informação. É complicado. Lá a gente tem que abordar todo dia, fazer incursão para poder pegar alguma coisa. O beco é cortado por vielas e à noite o perigo aumenta porque fica difícil saber de onde você pode estar sendo observado. A área é considerada pela polícia como de domínio do tráfico de drogas, mas ainda de acordo com o comandante da Polícia Militar desta zona da cidade, os crimes de homicídio não são comuns por aqui. Nós estávamos num local lá há 7 meses sem nenhum registro de homicídio, entendeu? E há 24 dias em todo o bairro de São José Operário sem nenhum homicídio. E esse fim de semana aconteceu essa fatalidade aí, né? Esse fato atípico incomum, que foi a morte dessas 3 pessoas. Esta mulher, que aceitou falar com a nossa equipe sem se identificar, diz que está presa dentro da própria casa. Ninguém sai mais. Saía só para ir na taberna comprar o necessário mesmo. A esposa deste homem foi vítima de 4 tiros, mas não corre risco de morte. Ele diz que os autores dos disparos prometeram voltar ao beco Boa Sorte para espalhar ainda mais medo entre a população. Aqui está avisado que eles qualquer hora e momento vão invadir de novo, né? Se a pessoa for falar alguma coisa em relação que vai comprometer qualquer um deles, né? Ele vem e mata, não tem essa de ficar e fazer com o outro. Ele souber quem foi, qualquer vizinho daqui. Já mandaram avisar, já mandaram aviso já um bocado de vezes aqui para tudo que foi vizinho aqui assim, tá entendendo? E o vizinho fica temendo. A guerra está declarada. É. Desde o último domingo, a polícia aumentou o efetivo de policiais na área e as rondas ostensivas estão mais constantes. Todo dia a gente monta 7 viaturas na companhia, mais uma dupla de motos. E realmente estamos intensificando no local policiamento. Eu monto equipe de extra lá no local para tentar abordar, fazer incursões, visitas solidárias, visitas comunitárias, viu? Tudo para tentar pegar paz até lá, entendeu? Agora vamos falar de esporte. Manaus cedia até o próximo dia 11 a 7ª edição da Copa Norte de Tênis. O torneio reúne tenistas profissionais e amadores de vários estados da região norte e pode ser conferido de graça. Reúne 187 atletas, incluindo tenistas de Roraima, Amapá, Acre e Amazonas. A Copa Norte de Tênis chega na 7ª edição. Somente este ano já foram realizadas 3 edições do torneio. Uma oportunidade para atletas profissionais e amadores de toda a região norte tentarem uma vaga no ranking regional da modalidade. Nós plantamos em abril de 2014, esse ano conseguimos repaginar e organizar de uma forma melhor.
Conseguimos trazer hoje tenista de Ji-Paraná para estar jogando conosco, Porto Velho também conosco, além da galera que hoje reside em Manaus, mas não é da cidade, estão vindo jogar e morar na cidade e participar dessa bela competição. Os jogos estão divididos em várias categorias: ProMaster, segunda, terceira e quarta classe, além dos principiantes. Haverá ainda disputa de duplas nas categorias masculina e feminina, que estão divididos por idade de 10 a 56 anos. Entre os destaques da competição está Roberta Lima, tenista que já participou de 4 edições da Copa Norte. O tênis eu escolhi um esporte, né, como hobby, né, na minha vida. Eu sou apaixonada por tênis, adoro jogar, adoro assistir tênis. E essa competição aqui é uma oportunidade para a gente estar desenvolvendo, né, o nosso nível técnico e também conhecer pessoas. Na terceira rodada dessa edição do torneio, o amazonense Eliseu Neto já garantiu 3 vitórias e segue sonhando com o título. A terceira vitória, quinta classe, né? Na verdade o tênis é uma boa oportunidade de esporte, de lazer. E a gente trabalha o dia todo, né? Na verdade, vem aqui para se divertir, fazer novos amigos e cuidar da saúde também, né? Que é o mais importante. As disputas começaram no fim de semana e se estendem até o próximo dia 11 de julho. A entrada para assistir os jogos é gratuita. Boa noite para você. Até amanhã, 10 para 7 da noite.